Pessoal, a Globo agora está falando sobre pedofilia e que inclusive existe produção de pedofilia no Brasil. Eu fui a primeira pessoa a usar essa palavra pedofilia aqui no Brasil, porque no vocabulário brasileiro, em 98, eu descobri uma quadrilha que fazia filmes, produzia filmes com crianças até de 2 anos de idade, em Santa Catarina, e talvez em outros lugares, outros estados. Aí eu mandei centenas de e-mails para todas as televisões do Brasil, inclusive para o Jô Soares, etc., com provas materiais e periciadas. E mandei milhares de e-mails para os deputados, senadores, foi criada aquela comissão de pornografia infantil, de abuso lá no Congresso, depois o Senado entrou, ficou uma comissão mista, entrou esse Magno Malta, né? E essa comissão começou pelas minhas denúncias. E até hoje eu não fui chamado lá no Congresso para falar sobre isso. Aí mandaram uma deputada lá em Santa Catarina, ia ter uma audiência pública, ela demorou 5 horas para chegar, acabei não esperando lá na Assembleia Legislativa de Santa Catarina. E existia pessoas importantíssimas, autoridades de Santa Catarina, do governo de Santa Catarina. E essa palavra pedofilia não era lida na imprensa nacional de propósito, é claro. Se eu sabia dessa palavra pedofilia, como eu morei no exterior, eu lia muito jornais e revistas escritas em inglês. E na Europa era comum se debater sobre esse assunto aí, pedofilia, etc. Aí eu descobri uma quadrilha, consegui descobrir 8 crianças que foram abusadas sexualmente e falava que eles produziam e vendiam. Até agora a televisão não teve coragem de falar que vendiam. Por enquanto só falavam prenderam pedófilos, prenderam pedófilos, prenderam pedófilos. Ontem, pela primeira vez, eu vejo a Globo falando que prenderam pedófilos que também produziam material de pornografia infantil. Isso que eu denunciei em 98, já tem 29 anos que eu bati nessa tecla durante anos. Eu fui o primeiro brasileiro a denunciar a produção de pornografia infantil e talvez de usar essa palavra pedofilia aqui no Brasil. Eu introduzi no vocabulário brasileiro essa palavra pedofilia que os jornalistas não usavam e sabiam, e eles com certeza sabiam que existia. O pessoal da Justiça sabia que existia. O pessoal da Polícia Federal sabia que existia também. Aí a Ruth Cardoso, a mulher de Fernando Henrique Cardoso, ela se interessou pelo assunto, mandou a Polícia Federal de Santa Catarina trabalhar. Aí ela viu que os conselhos tutelares estavam infiltrados de pedófilos. Daí ela falou para mim que ia criar um projeto chamado Sentinela, que para ver se limpava esse conselhos tutelares. Porque pelos conselhos tutelares ela não conseguiu adiantar pesquisas ou tentar me ajudar a processar esses caras. Aí foi criado em Santa Catarina, em Blumenau, Itajaí, Praia da Armação e outros lugares, aqui no Ceará, em 2, 3 cidades. Agora já tem 100 projetos sentinelas. Não sei se os senhores sabem o que é projeto sentinela. É a mesma coisa que o conselho tutelar, só que é mais limpo, pelo menos na época era. E eu tenho esses e-mails trocados com ela e com a secretária dela, até hoje guardados. E, pessoal, agora a Globo, depois de 29 anos, está falando aí de que há produção de pornografia infantil também. Desde 1979 existe isso. Desde 79. E com crianças de 2 anos. E eu denunciava isso, tinha médicos amigos meus que diziam que não era impossível penetrar uma criança com 2 anos de idade. Isso é seríssimo, pessoal. É seríssimo. 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 E o brasileiro não fala. E eu vou repetir aqui. 90% dos brasileiros são abusados sexualmente, de maneira grave, leve e moderada. A maneira grave é quando há penetração. A moderada é quando existe alguma bulinação, alguma coisa assim. E a leve é quando existe falas e alguns, talvez, toques discretos. Então, todos nós padecemos
de uma doença emocional, porque quem sofre abuso sexual, seja leve, moderado ou grave, de alguma forma precisa de ajuda psicológica. Isso até aquele papa, antes desse aí, né, desse doido aí comunista, falou isso, que quem padece de abuso sexual tem que ser tratado, sofre de uma doença emocional pelo resto da vida, a não ser que seja tratado. Então o senhor vê como é que está o Brasil, como é que é a nossa sociedade porca. Eles me ofereceram 4 milhões de dólares para eu parar de denunciar essa quadrilha, e que se chamava de organização. Eles não dão o nome de quadrilha. Eles falam, a organização está lhe oferecendo 4 milhões de dólares. Eu tenho isso aí gravado, tenho depoimentos de pessoas que participaram dessas filmagens gravadas, tem imagens periciadas. Daí eu denunciei no Conselho Federal, no Conselho de Medicina, 2 médicos por participarem dessa organização que produzia material de pornografia infantil, inclusive presencialmente. E o Conselho de Medicina o que fez? Suspendeu meu registro de médico. Isso é o Brasil, pessoal! E aí, cambada? Agora, eu sei que não adianta a gente reclamar do cidadão brasileiro que todos nós, estamos padecendo de uma doença emocional. Eu até 3 anos atrás ainda votava na Dilma, no Lula, fazia campanha para o socialismo. Cheguei a votar em senadores comunistas aqui no Ceará. Pessoal, nós precisamos realmente de uma mudança radical. E quem vai poder fazer isso por nós são os militares. Entendo isso, senhores. Estou falando com amor, com carinho aqui, entendeu? Eu uso essas expressões para ver se os senhores se acordem. Os senhores não sabem que padecem de uma doença emocional gravíssima. É tipo uma lavagem cerebral, um condicionamento cerebral. E que quando atinge a toda a maioria da população, chama-se psicose coletiva. Isso acontece. No outro vídeo eu explico mais, posso explicar com mais detalhes o que é uma psicose coletiva. Pessoal, um abraço, boa sorte, bom dia para todos nós. E parabéns para a Globo, que pelo menos agora está falando que se produz material de pornografia infantil, coisa que eu denuncio há 30 anos. E mandei milhares de e-mails para todas as televisões. Só teve um jornalista, um cara que faz programa na televisão, se não me engano era na Record ou na Band, sei lá, um tal de Scabrini, esqueci o nome do cara, que queria lá fazer uma entrevista em Santa Catarina lá. Um abraço, pessoal, boa sorte, bons momentos. Vocês entendem agora que nós precisamos de uma faxina geral no Brasil, uma mudança geral. Tem muita coisa errada, praticamente tudo é errado, tudo está errado. Nós precisamos fazer uma reformulação, inclusive nossa, individual de cada ser humano. Para a gente voltar, o Brasil precisa voltar a aparecer, precisa voltar a ser Brasil, uma pátria. E quem faz uma pátria somos nós, os cidadãos. Não é mesmo? Um abraço, boa sorte, bons momentos.